Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Sem Neura. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ainda gera muitas dúvidas e até um certo medo: a epilepsia. Essa condição neurológica afeta milhões de pessoas no mundo todo, mas ainda é cercada de mitos e de muitos preconceitos. Será que toda crise convulsiva é epilepsia? Quem tem epilepsia pode dirigir, pode trabalhar normalmente? E quando os remédios não funcionam, a cirurgia da epilepsia pode ser uma solução? Então, para responder todas essas perguntas, nós trouxemos um convidado especial, Dr. Eliseu Palioli, neurocirurgião especialista em cirurgia da epilepsia, professor da PUC. Nós vamos entender então para quem a cirurgia é indicada, como ela funciona, quais os riscos, os benefícios e o que mais a gente tem de novo no tratamento. Além disso, nós vamos abordar as principais dúvidas, medos das pessoas sobre epilepsia, desde o diagnóstico até o impacto na qualidade de vida. Então já sabe, se você tem epilepsia, conhece alguém ou simplesmente quer entender um pouco melhor sobre essa condição, de uma forma leve, sem neura, mas com muito embasamento científico, fica aqui com a gente até o final. Doutor Eliseu, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes que o senhor aceitou o nosso convite para estar aqui hoje. O senhor sabe a minha admiração por ti, construída aí ao longo de todos esses anos. Vou começar perguntando, assim, para contextualizar quem está nos escutando, o que é epilepsia e se epilepsia e convulsão são a mesma coisa? Então, Carol, obrigado pelo convite aqui, tu e a Manu, que eu conheço vocês de bastante tempo. Cada um de vocês foi fazer uma especialização muito boa fora, né? Então, para mim é uma alegria grande estar aqui com vocês. Obrigada. O assunto de epilepsia é um assunto que eu me lembro que eu comecei a me envolver no primeiro congresso que eu vi sobre epilepsia, foi em 1990, com o Congresso Brasileiro aqui em Porto Alegre. E daí, numa das aulas, que era quem mais tinha operado no Brasil, tinha operado 160 casos lá de Goiânia, o Dr. Martins deu uma aula. E eu pensei, mas operar epilepsia, pessoa que baba, cai, se convulsiona, como é que vai ficar bom e tal. E então eu vi assim que eu tinha um preconceito muito grande, com uma coisa assim, preconcebida, assim, que é cardenal, não tem remédio, não tem cirurgia e tal. E eu fiquei bem impressionado com o Dr. Martins, que agora se aposentou ano passado, que tinha 160 casos operados. Tá. Agora eu tenho quase 3 mil casos, então tu vê que as coisas mudam, né? E quanto mais a gente foi entendendo do assunto, mais tu vai vendo como é complexo e é estimulante, porque epilepsia é uma doença que acomete 1% das populações no mundo inteiro. Muita coisa. No Brasil, 1,4, 1,2, outro lugar. Isso é um trabalho recentemente, assim, que existe um gap terapêutico, quer dizer, tem muita pessoa que tem epilepsia e não é bem tratada, tanto na parte medicamentosa quanto na indicação cirúrgica. Então, no mundo inteiro isso. E em países mais desenvolvidos é a mesma coisa. Não tem muita diferença, assim, nós aqui no Brasil, para europeus ou tal. Ainda existe um preconceito grande e uma falta de conhecimento do que tratar, como tratar, se não está respondendo com remédio, o que tu pode oferecer. Nós começamos daí aqui em Porto Alegre o serviço de cirurgia da epilepsia em 91. O Dr. André Palmini estava lá em Montreal fazendo um curso sobre cirurgia da epilepsia, num lugar que era o melhor lugar do mundo na época, que é o Instituto Neurológico de Montreal. Ele ficou lá um ano e meio, acho. Veio para cá e a gente começou. E foi uma coisa assim, que ele veio com aquilo, eu peguei livros e fui estudar por mim. Comprei o livro do Engel, que é um cara maravilhoso lá da UCLA, da Califórnia, que ele tinha um livro, tipo um livro-texto básico sobre tudo isso. E estudei ali e tal, já fazia todas as outras partes de neurocirurgia. E daí comecei a estudar o assunto específico de epilepsia. Então, a primeira pergunta, assim, o que é epilepsia? O cérebro da gente, cada área do cérebro tem uma função aproximada, cada região tem uma função. E cada neurônio é uma mini célula elétrica. Então, ele tem energia elétrica dentro dele. E cada neurônio se descarrega fazendo a sua função, um aqui, outro lá, de uma maneira assim que não é sincrônica. Então, é mais ou menos como a gente pensar assim num campo de futebol, está todo mundo ali conversando, ninguém está ouvindo nada, de repente alguém faz um gol, todo mundo grita gol. Daí tu ouve gol. Então, o que é uma crise? É quando todos os neurônios ou neurônios de uma área específica sincronizam e todos descarregam ao mesmo tempo. Então, aquilo faz um aumento da voltagem ali elétrica no cérebro
e aquilo se espalha como uma pólvora num barril de pólvora, assim, ou num campo, um fogo que vai pegando. Porque aquela descarga elétrica, ela passa para o outro, que passa para o outro, e aquilo vai se difundindo no cérebro. Como cada área do cérebro tem uma função mais ou menos diferente, então o tipo de crise epilética é essa descarga sincrônica de neurônios na hora que não era para estar fazendo. O que acontece com aquilo? Se for numa área, por exemplo, de memória, a pessoa vai ter uma lembrança de um fato antigo, súbito, sem ela estar pensando. Então, é uma coisa que é como se tu já tivesse visto aquilo. Outra é tu chegar na tua casa e tu não reconhecer, na hora da crise, tu não reconhece porque está bloqueada a tua memória. Tu não está reconhecendo aquilo como teu. Se for numa área visual, tu vai ver luzes e depois tu não vai enxergar. Então a crise sempre ela dá uma hiperfunção de uma área, quando está descarregando, depois aquilo gastou energia, baixa, daí fica um período sem mexer. Por exemplo, se for a área motora. Então a gente vê muito assim uma crise, assim, começa na mão a mexer, assim, está tremendo a mão, depois fica paralisado. Por quê? Porque gastou toda a bateria do celular aqui, né? Então, daí leva um tempo para o sangue levar oxigênio e tudo, e carregar a energia dos neurônios que comandam o braço. Crise epilética é um descontrole do cérebro de alguma área, que pode ser focal, ou generalizada, ou focal que generaliza. São 3 grandes situações. Ou ela começa focal e fica focal, só aqui no braço, ou focal e generaliza e dali a pouco pegou tudo, ou começou em tudo ao mesmo tempo. Que é mais difícil a pessoa entender isso, como é que começa em tudo ao mesmo tempo, mas as células se descarregam super rápido. E convulsão é quando essa crise pega áreas motoras que dá movimentos. Então, porque tu pode ter uma crise epilética que ninguém vê nada, a pessoa só ficou paradinha. Se chamava antigamente crise de ausência, que ainda se usa esse termo. Mas saiu do ar, assim, a criancinha ficou ali. Depois volta. Quer dizer, naqueles segundos, ou poucos segundos, saiu do ar. Então, isso a gente vê na clínica, assim, a pessoa dizendo, olha, eu estava dirigindo e, de repente, eu vi que eu desliguei um pouquinho. Uma vez, um doente que eu operei, que ele tinha tido um trauma, caiu de moto, sem capacete, aquelas coisas, fez uma lesão aqui no temporal. Ele não acreditava que ele desligava. A mulher dele dizia que ele, de vez em quando, ele ficava parado, assim, e depois voltava. Ele tinha uma crise que se chama de desligamento, não é bem ausência o nome, é crise de desligamento lobo-temporal. O que acontece? As pessoas elas têm muita ideia de que a epilepsia ou a convulsão ela é simplesmente motora, né? De que às vezes a pessoa vai cair, ela vai começar a se debater, vai ter aquela salivação e fica essa ideia de que é só isso. E na realidade não, dependendo do local onde a gente tem a crise, a gente vai ter apresentações diferentes. Completamente diferentes. E isso de desligar, de ter esses momentos de desconexão, desligamentos, enfim, isso é super importante, porque as pessoas têm essa ideia assim, se são segundos, não faz mal. Não faz diferença, mas uma pessoa que está numa piscina, por exemplo, segundos, se afoga, morre, né? Uma pessoa que está no trânsito, e isso depois a gente vai falar até sobre a questão da direção, pode bater o carro, pode matar uma pessoa. Então, isso é super importante. Eu acho que entender essas síndromes clínicas relacionadas à epilepsia é uma coisa fundamental, né? Mesmo no ambiente doméstico, que é seguro, muitas pessoas que a gente já operou, ou que a gente trata, queimaram a mão numa frigideira. Tu está fritando uma batatinha, tu perde a consciência, tu bota a tua mão, ela frita. Então, 30 segundos, 15 segundos, tu pode perder a pele da mão. Tem gente que já perdeu o olho, caiu no fogo, queimou o olho. Tem gente que se machucou feio de cair, quebrar dentes. É bem comum, assim, porque, em geral, a pessoa cai e em casa tem lugares que, tipo o banheiro, é tudo duro, tudo... Sim, cheio de quina. Cheio de quinas, e a pessoa bate e quebra dente, é bem comum quando tem crises de quedas. Porque outro tipo de crise que a gente não falou é a crise de queda súbita. Porque às vezes o paciente pode ter uma crise assim, que começa assim e dá tempo dele se proteger. O outro sai do ar e não cai. O outro começa a ver e vai caindo devagar. O outro tem uma sensação assim que dá tempo dele se sentar, que é uma crise que ela começou parcial e foi generalizando. E tem outro que chama drop attacks, ou crises de queda súbita, que é o jeito mais grave assim das crises, porque a pessoa cai para frente ou para trás num segundo. Então, tem mães em crianças dizem assim, não dá tempo de segurar. E quando vê, se arrebenta, quebra nariz, quebra dente, quebra
ou cai para trás, e essas quedas vão causando mais lesões. Porque às vezes muita gente também pergunta, isso é importante falar, assim, a crise em si não morre neurônios, não é assim, porque ela dura um pouquinho, gastou energia, pronto. Qual é o problema de perder neurônios, quando dá muita crise, perde neurônios, se é uma crise que é muito prolongada, então crises na infância, assim, que duram mais de 20 minutos, se chama uma crise, pode ser febril em criança, mas prolongada, que aquilo ficou gastando muita energia dos neurônios e daí sim pode haver modificações permanentes. Então não é bom ficar tendo crise assim, claro, continuamente. Não é bom nunca, mas assim, quando ela começa a ficar prolongada, passar de 5 minutos e tal, tem que ir para um hospital tentar ver se para, né? E porque é muito comum crianças até os 5 anos poder ter crise epilética por febre. Mas isso é normal até os 5 anos. Só que elas são curtinhas, 1 minuto, 15 segundos, 30 segundos. Se é uma crise febril prolongada, é mais importante, assim, olha, não passou de 4, 5 minutos e continua, leva para uma unidade de saúde para ser atendido, né? E por isso a importância desse tema, porque a epilepsia é uma doença que afeta muito a qualidade de vida, e não só do paciente, mas também dos familiares, né? Porque ver um familiar tendo uma crise é algo muito difícil e as pessoas se assustam muito, né, com essa crise. Então, acho que a gente até comentou no episódio que a gente conversou sobre crise convulsiva febril com uma pediatra, mas acho que seria importante a gente reforçar que esse é um momento que a gente só tem que cuidar para o paciente não se machucar, né? Não colocar nada na boca, não fazer nenhuma grande outra medida, assim, realmente esperar passar. Porque a crise normalmente passa em alguns segundos ou 1, 2 minutos, a maioria das crises passa nesse período. E então, deixar de lado, por que deixar de lado assim? Porque se deixa de cabeça para cima, se o paciente, uma criança ou um adulto, recém comeu, ele pode regurgitar, vomitar e aspirar e fazer uma pneumonia. Então, isso seria o risco. Ou cair de frente num lugar que na areia da praia ou na água e se sufocar. Então, é importante deixar de lado, não querer... A língua nunca vai ser engolida. A língua é que faz as coisas engolir. Não é ela que vai se auto-engolir, né? Então, querer botar a mão na boca, muitas crises pode dar movimento de hipertônico, uma hipertonia dos braços e tudo, a boca também. Então, uma das consequências de crise que generalizam é o paciente se morder a língua, porque às vezes ele está contraído e morde a língua. Então, às vezes tem gente que não sabe se teve crise ou não, acorda com a língua mordida. Daí o paciente diz, olha, eu tive uma crise essa noite, porque acordei todo doído e com a língua mordida. Às vezes se urina ou vomita, né, durante a crise também, né? E é legal até, assim, porque na maioria das vezes, família, o próprio paciente, ele fica focado muito na crise motora, mas é super importante a gente tentar identificar o que acontece antes de chegar no ponto motor, né? Entre aspas, vamos dizer assim, porque nem todos vão ter, mas às vezes a gente tem alguns sintomas antes de desenvolver, de evoluir para uma queda, de evoluir para um movimento que a gente chama tônico, de estar todo rígido, clônico, de movimento repetitivo generalizado, e que aquilo vai nos ajudar a localizar o local da lesão. Então, isso é super importante. Às vezes, a família está observando o paciente, ele faz um movimento inicial de algum lado do corpo, ele faz algum movimento de boca, ele nota que tem algum sintoma, enfim, abdominal, alguma coisa visual. Isso vai nos ajudar a achar o local que está iniciando aquela crise. E isso também é super importante porque às vezes os profissionais, eles também não sabem identificar direito, diferenciar se aquilo é uma crise focal ou aquilo é uma crise generalizada, e por isso acaba trocando o tratamento, né? Por isso que fica essa dificuldade de manejar, talvez. E também acho que é importante ressaltar que muitos pacientes têm vergonha de falar que têm epilepsia, acabam tendo uma crise no trabalho, no colégio, enfim. Isso causa uma estranheza gigante. Ainda tem muito esse estigma, né, doutor Eliseu? Tanto na parte, assim, por exemplo, criança, no colégio, tem o problema da crise em si, que gera um problema. A crise, no ponto de vista social, que gera um distanciamento, porque muita gente acha que vai pegar, se chegar perto, não é contagioso, não tem nada a ver com isso, mas... Então, crianças se isolam um pouco. Claro. Começa a querer não ir no colégio, então perde a oportunidade de escolaridade, alfabetização. O ambiente social vai ficando difícil, então, de ter amigos e tal.
Isso reflete depois na parte de trabalho, que é um outro problema. A pessoa não quer contar para o chefe que ela tem crise, mas se ela tem uma crise, todo mundo vê, daí demitem. Então, a parte de trabalho, de autossustentar de uma pessoa que tem crise é um problema. Um outro problema que a Manu falou, a Carol também, é que tu imagina, tu tem um filho, tu está cuidando dele, daí tu vai ficando velho, teu filho ele não conseguiu estudar direito, não conseguiu trabalhar direito, não conseguiu namorar ou mulher ou homem e tal, não casou, e os pais vão ficando velhos, e daí vai ficar sob os cuidados de algum irmão, de uma irmã. Então, é um problema familiar também. E a família toda fica meio que refém daquela doença. Porque outras doenças que elas são previsíveis, assim, tu está com uma dor de dente, vai lá, tu está com apendicite, tu resolve o assunto, está com uma infecção. Agora, a epilepsia ela é imprevisível, ela dá em qualquer momento. Uhum. Então, a pessoa está em constante risco de ter. Sim. Então, vai viajar. Bom, mas vai para um lugar, vai para a praia, lá não vai ter recurso, vai para o interior, uma fazenda, não vai ter recurso, vai para um país diferente, pior ainda. Começa a restringir muito. Então, a pessoa vai se encolhendo dentro de um ambiente de segurança, mas ela não aproveita a vida dela. Né? Sim, sim. Não, vai se isolando, né? E aí vem os quadros depressivos associados. E isso é muito frequente também, porque daí a gente vê o paciente, ele se isola, ele se deprime, ele não aborda isso com ninguém, ele fica sozinho. Ele não tem com quem contar. E ele também não deixa ninguém apoiar porque ele não quer abordar isso. Então, é muito difícil, né? É uma situação, assim, de vulnerabilidade muito grande. E o que eu acho também que, assim, várias outras doenças, o doente não fica com vergonha. Alguém tem diabetes. O cara não tem vergonha de dizer, olha, eu tenho diabetes, comenta com os parentes, com amigos, com todo mundo. Eu sou cardíaco. As pessoas dizem até comigo com orgulho, assim, eu sou cardíaco. Agora, epilético, parece que caiu um mundo em cima da parece pessoa. Parece que é um monstro. Então, isso eu acho que vem lá da antiguidade, assim, que as pessoas não entendiam bem que uma crise, então parecia que era algo meio demoníaco, espiritual, algo espiritual, algo de tem que exorcizar. E tal. Então, isso é uma coisa, né? Que quem filmes. tem um problema de saúde assim mais localizado, a pessoa supera aquilo que quebrei um braço. Tá bom, tu quebrou o braço, o braço quebrado e tal. Eu tenho uma crise epilética, né? Então, isso tem que acabar com é difícil acabar com esse estigma social. E o paciente tem que ser a primeira pessoa a se ajudar a família, né? A saber que, bom, tu tem diabetes, não é? Tá, uma doença. Tu tem pressão alta, tem vergonha? Não, tem pressão alta. Ou tem epilepsia, não posso contar. Porque cria uma certa insegurança de que a qualquer momento pode ter. A pessoa que tem pressão alta, não fica todo mundo preocupado, vai ter uma crise de pressão alta aqui, né? Tu quebrou o braço, vai quebrar de novo. Não é? Mas quem tem crise, a epilepsia ela é recorrente e imprevisível. E tem pessoas que têm assim, uma crise por ano, tem outras que têm 10 crises por dia. Essa criancinha que a gente operou agora estava tendo contínuas crises. Crise parcial contínua. Então, varia desde ter uma lá de vez em quando até muitas por dia. Então, é uma gama grande de... que são vários tipos de síndromes, vários tipos de causas secundárias também da doença, né? E eu acho que isso é importante. E eu acho também que a gente pode falar sobre isso. Como é que a gente faz o diagnóstico? Como é que a gente chega nesse diagnóstico de que, eu tenho uma síndrome epilética ou eu tenho epilepsia? Isso é bem importante falar o seguinte. Se eu chego assim para ti, eu sou teu paciente, e eu digo para ti, doutora Manu, eu tô com febre. Tu diz assim, então tá feito o diagnóstico, tá com febre, eu vou te dar um antitérmico. E vai tchau embora. Para ti. Não, isso não acontece. Né? Por quê? Porque a pessoa vai perguntar, nem que seja rapidamente, assim, não, tá gripado, tá com coriza, tá com tosse, tá com uma dor na barriga, tem um apendicite. Tu vai investigar a causa daquela febre. Porque não se trata um sintoma. Tu não vai tratar o sintoma. Eu tô com febre. Doutora Carol, eu tô com uma dor. Mas aonde que é a dor? Ou como começou a dor? Tu vai fazer a história daquela dor. Onde é que é a dor? O que foi? Bateu, caiu, quebrou? Agora, epilepsia, eu tive uma crise, toma um antiepilético. Então, um grande erro, assim, dos médicos, em geral. Não só sim, claro, o paciente da população.
Porque a pessoa teve uma crise, tu não vai tomar um antiepilético. O remédio não é antiepilepsia, o remédio é anticrise. Ele não cura a epilepsia. Então, o que é importante? Como a gente estava começando a falar ali, assim, cada lugar da crise, que começa a crise, vai dar um sintoma mais ou menos diferente. Então, tu vai ter uma ideia assim, olha, clinicamente, neurologicamente, a conversa com o doente, ele vai dizer, olha, eu começo a ter uma sensação que eu já vi, ou eu tenho uma coisa que tu vai pensar lobo temporal, ou algo motora que começa aqui, eu começo com uma sensação no braço, área sensitiva, uma coisa visual, a ideia clínica da onde dá o primeiro sintoma. Não quer dizer que vem dali, quer dizer que ali é o primeiro lugar que deu um sintoma. Depois, o segundo exame, muito importante, é um eletroencefalograma, que é um exame que se coloca fiozinhos assim, que vai registrar a atividade elétrica do cérebro. Que normalmente, como a gente falou lá no início, cada neurônio está descarregando de uma maneira não sincrônica. Quando tem um lugar doente, aqueles ali fazem, e daí tu vai ver uma descarga no eletro. Então o eletro vai dizer, olha, é mais aqui, é mais aqui, é mais aqui, é mais aqui. O eletro, normalmente, a pessoa não está tendo crise na hora que está fazendo o eletro. Ela chegou aqui, foi ali numa clínica, vou fazer um eletro. Fez o exame. Então chama o eletro entre as crises. O eletro, a pessoa está normal, mas muitas vezes aquele ponto ele está dando sinais elétricos sem dar sintoma clínico. Então aquilo dá uma ideia, olha, o eletro tem uma atividadezinha por aqui que não está dando crise, mas ali não está normal. Então o eletro fora da crise. Tem o eletro da crise, quer dizer, a gente pode colocar o eletro, a pessoa ficar registrando num hospital especial para pegar o início da crise, naqueles casos que são mais difíceis de tratar. Daí se chama vídeo eletroencefalograma. Então a gente viu a clínica, viu o eletro, que vai ver a parte da atividade elétrica, e tem a parte da estrutura do cérebro, que daí o melhor exame é a ressonância magnética, que vai ver então a estrutura cerebral, se tem alguma lesão identificável. Porque as epilepsias têm várias causas, como a gente estava falando, tipo 40 causas, um número grande. Causas genéticas, então cromossômicas, que não tem nada estrutural, mas é microestrutural ali, né, dentro do DNA da pessoa. Causas metabólicas, causas bioquímicas, de problemas que tu não tem uma lesão estrutural. E tem causas que têm uma lesão estrutural. Quer dizer, o paciente nasceu com um problema congênito, uma áreazinha do cérebro não se formou direito, e aquilo ali é epilético. Então, chamam malformações corticais. Bateu a cabeça, fez um trauma, fez uma contusão, fez um coágulo ali num trauma, caiu a cabeça, bateu o carro, alguma coisa, ficou com uma cicatriz, aquela cicatriz pode gerar crise epilética. Porque tudo que é uma lesão que está ao redor do neurônio normal, ela irrita o neurônio. Então, eu estou aqui sempre irritando a Carol. Um dia ela se irrita comigo, dá uma descarga, porque eu estou irritando ela. Então, tu pega assim, tu espeta um espinho aqui no meu braço. Na hora ali tá bom, dali a pouco vai ficar vermelho. Então, qualquer corpo estranho no cérebro, ele vai causar uma irritação ao redor. Então, cicatriz por trauma, coágulos, AVC isquêmico, que vai morrer umas células e as outras não morreram, mas ficaram sensíveis ali. Tumores benignos, principalmente, que estão há longo tempo ali crescendo devagarinho, eles vão irritando o cérebro. Tumores malignos não costumam começar com epilepsia porque eles crescem rápido, não dá tempo daquele neurônio ficar irritado. Mas tumores mais benignos, sim. Outras doenças menos comuns, assim, encefalites, meningites. Então, tem vários tipos de doença. Então, é muito importante o paciente que tem uma crise, ou o familiar que tem um filho que tem uma crise, levar no neurologista para fazer essa sequência. O exame neurológico, a história, como é que começou, o exame elétrico e o exame de imagem. Tem que fazer essas quatro etapas. Porque senão tu vai tratar o sintoma sem saber por que deu. E às vezes tem uma doença curável. Porque, queira ou não queira, assim, os remédios não curam. Assim como alguém que tem diabetes, pressão alta, o remédio controla a doença. Então, se tu tem uma doença que o remédio está controlando, tipo epilepsia, e não tem uma doença que está aumentando lá dentro, tá bom, fica tomando o remédio. Mas se tu tem uma doença, tipo um tumor ou uma malformação cerebral que não controla com o remédio, é muito importante ver se tem alguma lesão que possa ser removida e curar a pessoa, né? Aí que entra o tratamento cirúrgico, Aí que entra o tratamento cirúrgico.
Não, e isso é importante porque, às vezes, o que acontece? Tu continuar tendo crises é justamente toda essa, vamos dizer assim, essa cascata. O paciente, ele continua tendo crises, ele não sabe o que é a próxima crise, onde que ele vai ter a próxima crise. Então, ele pode ter uma lesão, ele pode ter uma fratura, ele pode ter um trauma, enfim, etc. Mas ele também vai carregar consigo esse medo, entre aspas, vai tomar a medicação, vai ter todo o contexto familiar, pode ter alteração cognitiva a longo prazo, vai ter a questão de trabalho, quando na realidade, se bem investigado, talvez tu chegue numa causa que tu pode tratar e curar. Então, não é só assim, não tratar. Não, é porque tu pode curar, tu pode retirar o problema dali. Eu estava lendo, inclusive, sobre essa questão de epilepsia refratária, né? Porque foi mudando o conceito de epilepsia refratária. Eram 3 medicações, eram 4 medicações, eram não sei quantos esquemas. Hoje em dia, eles falam assim, olha, se eu tenho 2 esquemas de medicações que são adequados para aquele tipo de crise e não resolveu o caso, eu já tenho que encaminhar para um centro de referência. E é legal a gente ver que em Porto Alegre, aqui na nossa cidade, a gente tem um baita centro de referência de epilepsia. É bom. Dá bastante trabalho porque tem muita gente. Então, para tu ter uma ideia, vocês terem, quem está ouvindo também ter uma ideia, 1% da população tem epilepsia. Desses, em torno de 2/3 controlam bem com remédio. Mas o controle com remédio, sempre eu falo o seguinte, tu tem que antes, o neurologista, fazer um exame de imagem para ver se não tem uma doença que já se sabe que não vai controlar. Sim. Porque existem... Os franceses já fizeram um trabalho faz 30 anos atrás mostrando o seguinte, que dependendo da doença que tu identifica na imagem, tu já sabe que não tem chance de controlar. Não vai controlar, exatamente. Então, algumas doenças não controlam. Algumas displasias, esclerose hipocampal, amartoma hipotalâmico, Rasmussen, hemimegalencefalia, tem várias doenças, tumores de baixo grau, que não é o tumor que vai crescer, a pessoa vai morrer, mas ele vai ficar ali o tempo inteiro dando descarga. Então, esse tipo, assim que tu identifica, já vale a pena tentar, às vezes, se for num lugar, porque quando se pensa em fazer cirurgia da epilepsia, é tu tirar o foco epilético, curar das crises e não causar nenhuma sequela. Não vai se fazer uma cirurgia para a pessoa ficar com outro problema. Importante. Então, é muito importante frisar que a área epileptogênica que dá as crises, ela em geral não funciona, porque ela justamente está dando descarga o tempo inteiro. Então, ali não tem uma estrutura neuronal normal que pertence à rede. Ela interfere na rede neuronal, mas ela em si não funciona. Então, por exemplo, quando é uma lobo temporal, o lugar da memória. Mas aquela zona já não está fazendo a memória. Como é que a gente vê isso? A gente faz testes neuropsicológicos com neuropsicólogas que fazem testagem da memória. E tu vê que quem tem uma lesão ali já está com a memória ruim. O outro lado é que está dando conta da outra memória. A memória verbal do lado esquerdo, a memória visoespacial do lado direito. Então, a zona que está dando crise, em geral, aquela zona não funciona. Então, tu pode retirar. Quanto que tu tem que retirar daí? Que é todo um estudo multidisciplinar, né? Para identificar o foco, para saber se é possível tirar aquele foco sem causar lesão nenhuma. Então, a gente nunca quer causar lesão nenhuma. E o risco da cirurgia é sempre muito baixo, é menos de 0,5%. Quer dizer, de dar alguma complicação, é muito baixo, porque hoje em dia a gente tem muito recurso para isso. O que foi o maior avanço mesmo foi que dos anos 90 para cá, as ressonâncias magnéticas melhoraram muito. Então, antes de 1990, era uma coisa. De 1990 para cá, aqui no Brasil, estou falando. Sim, né? sim. Mas no mundo inteiro foi mais ou menos nessa mesma época. A ressonância permitiu tu identificar precocemente, no exame que não tem risco nenhum, entra ali na máquina, e tu vê lesões e tu já sabe exatamente a distância que elas estão, se pode ser retirada e tal. E isso mudou muito no mundo inteiro. Os centros que faziam cirurgia da epilepsia antigamente eram menos ainda, pouquíssimos, porque era muito mais complicado, e com a ressonância já divulgou mais. Mas mesmo assim no Brasil a gente tem muito pouco. A gente fez um trabalho agora o ano passado com o Ministério da Saúde, que eu gerenciei esse trabalho no PROAD, lá no Moinhos de Vento, que a gente visitou os 27 capitais do Brasil e os 31 hospitais que estariam credenciados. Uhum. Credenciados, quer dizer, está no papel. Para fazer. Tá. Está lá que... Não que faz. Que poderia. Tá. 31 que estão habilitados para fazer. O pessoal do Ministério não entendia, mas estão habilitados e não fazem. Tá? Vamos visitar cada um deles. Então, nós fomos com uma equipe de um médico e uma enfermeira ou uma técnica e mais uma do Ministério, nas 27 capitais,
e nos 31 hospitais. Dos 31 hospitais do Brasil, 9 faziam mais do que uma por mês. 3, uma por semana. Ou seja, por exemplo, 3 hospitais dos 4.700 hospitais do Brasil, só 3 hospitais operam mais de um caso por semana de epilepsia. Incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, todo o país. Então é muito baixo a oferta de cirurgia de epilepsia no Brasil. E essa dificuldade de acesso é por conta da dificuldade de ter uma equipe multidisciplinar? A dificuldade é que tem que formar uma equipe com neurocirurgião, vários neurologistas, epileptologistas, no caso, neuropsicólogos, radiologia, equipe do bloco cirúrgico, o hospital tem que ter qualidade, né? Sim, tem que ter Em geral, qualquer hospital que faça neurocirurgia pode fazer, mas aí tu tem que registrar as crises com vídeo EGET, que é um exame que demora, às vezes, 2, 3 dias, tem que pegar a crise, né, para ver onde é que ela começou. E as pessoas têm que se dar bem e se organizar de uma maneira, assim, cordial, né, entre os diversos membros da equipe, e muitos lugares não conseguem manter isso por longo tempo. Então a gente tem a sorte que a gente está junto aqui desde 92, então faz 33 anos. Toda semana, toda terça-feira, desde 92, a gente tem reunião que se discute os casos de epilepsia de adulto e criança, né? E o senhor opera gente do Brasil inteiro, né? A gente operou de todos os estados. Faltava do Amapá, agora operamos do Amapá também. Então fechou. Umas 600 pessoas que vieram dos outros estados. Sim, do Uruguai também, né? Do Uruguai, Argentina, Chile. Bolívia, Chile, Venezuela, Bolívia, da Honduras, teve 2 do Portugal. E, então, a gente já foi em vários lugares. E a gente já dá aula há muitos anos em tudo que é congresso, e no exterior também, mas é difícil, o neurologista ele tem que conhecer a equipe que vai operar. Então, esse é um outro probleminha, assim, que parece que não é nada, mas quem indica para um cirurgião, para uma equipe cirúrgica, fica meio que fiador. Sabe o que é fiador? Sim. Fica o fiador. Assim, olha aqui, o Pedrinho vai te operar lá, porque tu não vai curar disso, vai se operar. Então, se não dá certo a cirurgia do Pedrinho, então é muito importante a relação dos neurologistas com o neurocirurgião, com a equipe, para saber que, primeiro, participar junto do processo decisório. Exatamente. E, segundo lugar, ter o feedback, quer dizer, ter o retorno, o que aconteceu, como é que foi e tal. Sim. Não, participar do processo, né? E isso é legal. É legal a internação daqui, porque realmente é um grupo multidisciplinar discutindo todos os casos, toda terça-feira, em conjunto. E que acompanha o pré e o pós, né? Isso que é muito acompanha importante. O pré e pós. O paciente não fica setorizado. E tem quando é criança tem que ter um pediatra muito bom, quem conheça a parte de neurocirurgia pediátrica, né? E a equipe de enfermagem também é muito importante, também é difícil. Quando foi no Brasil todo, a gente viu. Porque então tem pessoas assim que assim, mas o doente vai ficar aqui para registrar uma crise. Mas se ele tem uma crise, é um perigo. Digo, mas o doente está tendo 10 crises em casa. Em casa é pior do que no hospital. No hospital tem uma enfermagem, tem técnicos, né? Porque quando tu quer ver de onde é que começa a crise, é importante ter uma crise registrando para saber, começou aqui, onde é que começou. E faz o filme para ver o que manifestou primeiro. Começou aqui, mexeu essa mão. Sim. Então, tu consegue localizar melhor. Os hospitais têm que entender que não tem problema ter uma crise. Porque a gente quer. E as pessoas ficam com medo, né? Imagina, eu vou diminuir tuas medicações e tu vais ter crise em breve e é isso que eu quero. Então, quer registrar. Eles ficam com medo, porque com tu certeza. Quer registrar a crise. Exatamente, tu quer saber de onde começa. E tu tá no melhor ambiente possível, que é dentro do hospital. Exatamente, e o paciente tem que ter essa segurança, né? É o melhor lugar. Então, é melhor fazer isso aqui, porque daí aumenta a chance de curar. De cura. E daí, quando a gente fala em operar, tem assim a pessoa perguntando, mas qual é a chance de curar a epilepsia? Daí eu faço a mesma pergunta assim, qual é a chance de curar a febre? Bom, tu está fazendo uma pergunta tão aberta que eu respondo com a bem aberta. Curar a febre. Bom, o que é a febre? Tu está com uma apendicite, vai ter que operar o apêndice. Tu está com uma gripe, daqui a 7 dias vai estar bom. Tu está com meningite, vai ter que tomar antibiótico. Então depende do tipo. Então, como a gente falou no início, assim, a epilepsia tem várias causas, 30, 40, dezenas, se eu for subdividir, tá. Mas assim, causas em grande grupo, causas genéticas, causas que ninguém sabe a causa, causas metabólicas, causas tumorais, causas de malformações, causas pós-traumáticas, né? Vários grupos. Algumas 100% cura
tipo tumorzinho benigno, pequeno, que tu vai tirar todo, vai curar. Tchau, resolveu. Outra, 50%, quando tem uma lesão que ela está muito perto de uma área que tu não vai poder deixar sequela. Então, tu sempre tem uma balança. Quer dizer, se a lesão está numa área motora, que tu vai deixar uma sequela, tu vai tirar o máximo que pode, mas não vai curar completamente, mas em vez de ter 20 crises por semana, tem 2 por ano, já melhorou muito. Sim, uma melhora importante. Então, nem sempre a cura completa é um objetivo que é possível. Tu tem que fazer o melhor para melhorar a qualidade de vida, né? Não, sem dúvida, porque é bem isso. Imagina uma pessoa que tem 10, 20 crises no dia e para 2 no ano. A qualidade de vida dela é um absurdo. Ela pode trabalhar, ela pode fazer, pode estudar, social, pode fazer o que ela quiser, né? É completamente e a outra diferente. coisa também é se tem crise diurna e passa a ter só dormindo, Sim. Também é menos risco, porque claro. em casa a pessoa tem menos chance. Tá deitado. Então, tu tá deitado, tá dormindo. Mas o ideal é ficar sem crise nenhuma. Sim, o que se porque busca. Enquanto tem uma crise, já disse que não está livre de crise. Então, ainda tem essa questão de não poder dirigir, sim. não poder lidar com máquinas, profissionalmente, né? Sim. Tu tá numa firma lá que tem motosserras e não pode fazer até mesmo aquilo. trabalhar numa cozinha. Sim, vou subir numa escada e vou ficar trabalhando com altura. Então, tem algumas restrições. E isso é importante. Essa restrição, ela tem esse detalhe de estar livre de crises. Com quantos meses livre de crises o paciente poderia fazer esse tipo de atividade? Isso é bem quando tem a coisa legal, tem a coisa do bom senso. Isso. E tem aquela coisa assim que tu tem que confiar no paciente que ele está sendo fiel, sincero e fiel ele tá dizendo, a tomar o remédio do jeito que é para tomar. Tem uma série de coisas assim que a pessoa ela quer testar para ver se ela pode parar de tomar o remédio. Sim. Isso acontece com bastante. E daí quer testar. Não, daí tem uma crise. E às vezes começa a ter mais, que perde um pouco aquele controle. Então, anteontem até que eu operei, faz 5 anos, nunca mais tinha tido crise, surfista, daqueles e tal. É mais velho um pouquinho, quer dizer, tem filho, é casado e tal, tem uns 40 anos. E ele foi diminuindo por conta dele, uma dose que é uma subdose. Então ele acha que está tomando, mas está tomando uma subdose. Daí teve uma ameaçinha de crise, assim, que ele meio que deu uma desligada, assim, não teve uma crise como ele tinha, mas ele surfava, estava 5 anos sem, não teve mais nada. Mas ele quis tomar 50 agora não me lembro qual era o que ele estava tomando. Lacosamida. Lacosamida. Baixou para um comprimido de 50, quer dizer que... Não, por dia. Placebo. Porque tá um placebo. Então, a pessoa diz, bom, mas tá tomando remédio? Tá. Tu pega uma panela de feijão, bota uma colherinha de sal. Tem sal? Tem sal. Não, tu botou sal, botou. Mas quem provar diz não tem sal. Não é verdade, tem sal. Só que é tão pouca a dose que não faz efeito nenhum. Então, o remédio ele se distribui no corpo. E cada remédio vai ter uma curva de distribuição, uma eliminação e tal. Então, é importante também que, quando se fala em cirurgia da epilepsia, o objetivo não é parar de tomar remédio. É parar de ter crise. Justamente. E, na maioria dos casos, a gente consegue diminuir aquelas doses que tem gente que está tomando 4 remédios, 3 remédios em dose alta. Tu diminui para 2 em dose normal, já é outra vida. Porque todo remédio tem algum par-efeito. E todo remédio tem um custo. São 2 coisas que todo mundo se incomoda muito, né? Porque remédios, às vezes, são muito caros. A nossa população não é... Tem alguns que se consegue pelo Ministério, pela Secretaria de Saúde e tal. Outros não. Alguns são muito caros. E quem tem uma epilepsia de difícil controle, às vezes tem que tomar a dose quase máxima possível, sem dar sintomas negativos, né, de par-efeitos. É difícil, né? E às vezes aquilo gasta R$500, 700 mil reais por mês, a família, dos vários remédios. Então, isso pesa também no bolso. Então, às vezes a pessoa quer diminuir o remédio, quer se testar e quer também gastar menos. Então, também isso é complicado. Em geral, a gente diz que passou de uns 6 meses sem ter crise nenhuma, está tomando bem remédio, está bem controlado, a pessoa, em tese, estaria liberado para fazer essas atividades. Mas não é assim um mês, né? Tem que estar um período que tu tenha confiança que não vai dar. Que vai se sustentar, né? Que aquilo vai seguir assim. Que vai seguir assim. E tendo a segurança, o médico, de que o paciente vai continuar o tratamento, né? De que ele não vai parar. Porque realmente 50 de lacosamida, depois acontece alguma coisa, né? Mas ele voltou, só por curiosidade, ele voltou a tomar? Sim. Teve que voltar, né? Não tem opção. Quem me ligou foi a mulher dele, porque ele ficou envergonhado.
A mulher dele me ligou, mas o sem vergonha, ele não me contou que ele estava já 6 meses que ele tinha diminuído. Então, quer dizer, ele é de baixa epileptogenicidade. Que está quase bom. Sim. Mas o eletro dele ainda tinha alguma coisinha. Pouquinho. Era o lobo temporal esquerdo, tá? Pós-traumático ali, que tu não podia tirar muito mais para trás, para não dar problema. Ele é normal, Sim. Surfa, tal. Sim, faz tudo normal. Faz tudo, mas tu imagina o perigo se alguém está surfando. Os amigos não veem, porque eu já disse que não pode surfar sozinho também. Claro. Sim, mas os amigos não vê, caiu ali na onda, quando vê, sim, 30 segundos se afoga. Se afoga. Então, tem risco algumas atividades. Falando um pouquinho da cirurgia da epilepsia, então. Uma coisa que o senhor falou já, que eu achei super importante, que é a primeira coisa que os pacientes se assustam, né? Eles perguntam assim, mas como eu vou tirar um pedaço do meu cérebro e vou continuar igual? Né? Essa parte que o senhor explicou, que já, enfim, é uma área lesionada, então a gente não está retirando uma área saudável do cérebro. Né? E fora isso, eu acho que de uma forma geral as pessoas se assustam muito de fazer uma cirurgia na cabeça. É algo ainda muito assustador, assim. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho como que é essa cirurgia, como que é o pós-operatório, porque de uma forma geral, acho que até a gente comentou isso em um outro episódio, a neurocirurgia é uma cirurgia relativamente tranquila de pós-operatório, né? Tem várias formas assim de ver assim, quer dizer, sempre é uma cirurgia que as pessoas dizem assim, bah, mas vai serrar a cabeça, vai abrir a cabeça, vai cortar, tem vários termos assim, né, que pode usar. E a cabeça é diferente da barriga. Por exemplo, a barriga é oca. Quando a pessoa tem uma vesícula, um apêndice, um problema de rim, um problema de intestino, tu pode fazer um furinho na barriga, encher de ar lá dentro e tu chega em qualquer lugar. Tá, o cérebro não é um tecido, parece assim um pudim, uma gelatina firme, e o osso. Então, tu tem que fazer a abertura exatamente em cima do lugar onde tu vai retirar. Então, a cirurgia ela é localizada de acordo com a área que tu tem que operar. Em cima daquela área, só aquela área. Tem que abrir a pele, tirar um pedacinho do osso, uma tampinha de 5x5, sei, dependendo do tamanho da lesão. Né? Depois aquele osso é recolocado e é fixado de volta. Abre a membrana, que é a dura mater, que recobre o cérebro, e daí tu vai enxergar o cérebro. Normalmente, quando tem uma área epilética, a gente faz um eletro em cima do cérebro, que chama eletrocorticografia, que é para tu localizar exatamente dentro do lugarzinho qual é a zona mais ativa. A famosa aranha. A aranha. É um equipamento que a gente comprou lá em Montreal, foi desenvolvido no Canadá, lá na década de 40, o original. Então, por exemplo, quando tu faz um eletro na cabeça, bota um contato aqui, um aqui, é muito longe esse desse. Então, tu sabe que é por aqui, mas por aqui pode ser aqui, aqui ou aqui. Sim, então, o ajuste como se fosse fino, o ajuste fino, em vez de um contato, vai botar ali 10 ou 12. E daí tu vai ver exatamente qual é o lugar que vem. Então, por exemplo, segunda-feira agora eu operei um que era só no giro motor. Ele tinha uma dormência na mão, a gente tirou só aquela zona, nunca mais teve crise. Tá muito bom. Então, o eletro transoperatório ajuda. Daí se retira aquela areazinha, que é uma área que não está funcionando. E o segredo todo da cirurgia, que precisa da experiência e tudo, é tu não lesar estruturas vizinhas, né? Então, mas é uma recuperação que, em geral, o doente opera, uma cirurgia que leva umas 4, 5 horas, fica um dia na UTI para controlar a pressão e tal, e 5 dias vai para casa. Então, em geral, fica 5 dias no hospital. Depois volta para tirar os pontos, 2 semanas, em geral, né? Então, é um pós-operatório bom, fácil, não dói, não tem nada demais. Dentro assim, de estatística, sempre é difícil falar porque depende muito do tipo de doença que tu está tratando. Mas, por exemplo, assim, a gente operou nesses 30 e poucos anos uns 2.700, 2.800 pessoas. Tá? 2 morreram em 3.000, quase, 2.700. Uma era uma criancinha que estava entubada, Monique era o nome, em 92, então eu conheço o nome dos que morreram, porque é tão raro que me lembro. Monique era uma hemimegalencefalia, 4 meses de vida, convulsão o tempo inteiro, pneumonia, nunca saiu daquilo, porque já estava toda muito fraca. Uma outra que era uma lesão grande, fez um hematoma no 2º dia pós-operatório, ela era assim, chamava-se um Landau-Kleffner, ela não falava, e era um morrel grande aqui e tal. Fez um hematoma 2 dias depois de tirar o dreno, achava que ela estava dormindo, também lá por 90 e poucos. E 2 só, assim, causa cirúrgica.
e mais uns 5 ou 6 de coisas clínicas que, assim, tinha uma, Márcia era o nome dela, estava 60 dias entubada, pneumonia, tu tira a displasia, curou daquilo, mas nunca recuperou a parte pulmonar, morreu. Um outro de uma infecção que estava todo ruim. Tá? Então, é muito pouco. Em percentagem, é menos de 0,0 poucos. Então, e mais gente morreu na fila esperando para ser operado, que chama morte súbita em epilepsia, que é o índice que às vezes é 3% das epilepsias refratárias por ano. Então, é um índice alto. Quem tem muita crise tem um risco grande de morrer por uma arritmia cardíaca, alguma coisa, pessoa mais velha em geral. Ou bem criança ou mais velho. Então, o risco de não ser tratado é muito maior do que o risco da cirurgia. Mas sempre é uma coisa que a pessoa tem que querer ser operada. A família tem que querer, ela tem que saber assim, olha, minha vida está muito ruim, eu quero dar um passo adiante, com um pequeno risco. Não tem como tu... Sim, não tem como zerar não, isso. Não existe, né? Não existe, mas as pessoas não se dão conta também que tomar um remédio, quando vai lá no neurologista, ele diz, agora tu vai tomar carbamazepina. Tem um risco da pessoa morrer daquilo. Claro, a pessoa claro. Tem, pode dar uma alergia, vai tomar dental, pode dar uma alergia, qualquer remédio pode dar uma alergia fatal. Sim. É um risco pequenininho, mas daí 1 em 500 tem. Bom, 1 em 1000 morre. Bom, existem esses casos. Sim, sim. Então, qualquer ato médico tem sempre um risco para ter um benefício. E tu sempre tem que pesar isso para saber qual é o melhor, né? E tem casos que os benefícios são muito imensamente maiores. E eu vou citar em especial crianças, né, que depois de cirurgias grandes, elas recuperam a parte motora. Tem crianças que aprendem a caminhar, que depois conseguem falar. Né? Acho que a parte da neurocirurgia da epilepsia pediátrica é muito importante, muito, né, Eliseu? Que eu gosto muito, porque tu vê que aquela criança ela tá perdendo tempo, porque o cérebro da gente ele tem momentos que tu tá assim mais propenso a aprender a falar, até os 2 anos por ali naquele períodozinho. Então depois dos 5, 6 anos o teu cérebro já está outra área lá. Então, tu vê assim, se a gente quer aprender uma língua estrangeira, com 2, 3, 4 anos, tu aprende francês em 2 meses, qualquer criança vai ali no meio de uns francesinhos, aprende a falar. Vai lá nos russos, aprende a falar russo, vai lá nos chineses, aprende a falar, porque o cérebro está ávido pela linguagem, é a área da linguagem. A área motora já foi um pouquinho antes. E assim vai. A área do frontal aqui, que é a última que mieliniza, é a área do juízo crítico, por isso que dizem que quando... Sim, uns 20 e poucos. 25, e por isso que tu vai alugar um carro no estrangeiro, se tu tem menos de 25, o seguro é caro. É carinho. Porque tu não está indo com juízo crítico. Ali, Então, cada área tem um período que é mais propício. E para a criança, a parte da linguagem e da alfabetização é muito importante. Sim, sem dúvida. Que antes dos 6, 7 anos ali, é o período crítico. Eu acho que a gente, como boas alunas da residência da PUC. Não, mas né? É lindo de ver. A gente viu a gente acompanhou tantos casos e tantas crianças que ficaram muito bem, que desenvolveram muito bem. E aí tu vai ver crianças com drop attack, que são essas crises de queda, que são os casos mais graves, evoluírem com, sem quedas, enfim. Então, são coisas que a gente viu e que dá um certo orgulho, né? A gente pensar, total. Olha... a gente conseguiu fazer alguma coisa por aquelas crianças. Acho que um dos casos que mais me chamou a atenção logo no início da residência foi uma hemisferectomia, então, que se desconecta, né, um lado do outro do cérebro, e a criança passou a caminhar depois. Então, para mim, foi algo muito grandioso, assim. Me chamou muita atenção. Hoje veio me visitar uma menininha que eu operei lá de Pelotas, que ela estava de férias agora para Santa Catarina, e ela estava praticamente em status contínuo, crise contínua, era uma encefalite de Rasmussen, que é uma outra doença, que começa e vai destruindo um lado, o outro lado é normal. Só que ela não conseguia mais sair da cama, pneumonia, se aspirava, ela deve estar com uns 9 anos agora, faz 2 anos, acho que eu operei ela, e nunca mais teve crise. Hoje o pai foi para o colégio, ela perdeu 2 anos, porque ela estava 2 anos... em crise contínua. Porque ela tinha ido para São Paulo, lá no Sírio-Libanês, não identificaram que ela tinha um Rasmussen, entendeu? Acharam que era outra coisa. E, na verdade, era uma encefalite de Rasmussen, que é uma doença progressiva, que ela pega um lado só,
E daí eu operei ela o ano passado, mas ela perdeu 2 anos de colégio porque ela estava deitada em crise contínua, parcial contínua. Não conseguia falar nem engolir. Veio hoje lá, normal, disse que está tirando só 9 no colégio. Que legal. Um pouquinho ruim na matemática, mas 9 os pais dela, e voltou para o colégio. E daí o pai dela está dizendo assim, pá, ela perdeu 2 anos e já acompanhou os outros. Então tu vê que assim como liberou. Então quando alguém fala assim, olha, mas não é melhor, tu está tirando um pedaço do cérebro, aquele pedaço não vai fazer falta. Eu sempre digo de uma maneira bem simples para pacientes de todos os níveis, a pessoa entende assim, que eu pergunto fazer com 10 laranjas um suco de laranja é o ideal. Mas por que a gente pode querer fazer com 9 e não com 10? Se tiver uma estragada, é melhor tu fazer com 9 do que tu botar as 10. Mas quando a pessoa pergunta, é melhor fazer com 10 ou com 9? O cara diz, não, com 10. Não, com 10 se as 10 estiverem boas. Se tiver uma estragada, ela vai estragar todo o resto. Exatamente. Então, às vezes, uma áreazinha pequena do cérebro estragada, ela contamina eletricamente o cérebro todo e a criança, principalmente, vai definhando. E daí tu tira aquele pedacinho que já não estava funcionando e estava estragando. E então, a Helena de hoje, perfeita, né? O outro gurizinho, esse que a gente operou hoje, agora não tem uma crise nenhuma, estava em status contínuo, há 2 meses, lá no Santo Antônio. Então, a criança, ela recupera super rápido. E é linda a plasticidade cerebral, né? Isso é o cérebro ocupando a função daquela área que estava... E é estranho, assim, porque a pessoa pensa, não, mas você está tirando a área da memória, vai piorar a memória. Não, tu vai tirar a área da memória, tirou a laranja podre, vai melhorar a memória ainda. Sim, ela vai melhorar, é o contrário, exatamente, melhora. Tirou a laranja podre. E daí aquela partezinha que estava boa, deixa de estar interferido pela ruim, e ela daí se desenvolve. Ela assume aquela função. Então nós somos 3 aqui, saiu um aqui, vocês 2 vão ter que fazer a minha função também. Sim. E daí vocês vão desenvolver habilidades que eu faria. Então, claro que tem áreas que não tem como recuperar. Então, essas se chamam as áreas eloquentes, áreas indispensáveis. Então, aí que entra aqueles casos, às vezes, que tu tem que saber que, olha, tu não vai conseguir curar completamente. Porque essa parte eu vou ter que deixar. Porque é melhor a pessoa ter uma mão funcionando o ano inteiro e 3 dias por ano ter uma crise na mão, do que ela ficar o ano inteiro sem aquela mão. Então, a gente sempre tem muito critério e não deixar ninguém com nenhuma sequela. É muito importante, assim, não piorar nada que não seja irreversível. Claro, se a pessoa tem um tumor maligno, às vezes, bom, mas daí não entra no caso da cirurgia da epilepsia. Os casos de epilepsia, em geral, são lesões benignas, todas, não tem lesão maligna, não é uma lesão que evolua para uma pessoa morrer. E tu consegue tirar a área doente preservando a função. E quem está com a memória ruim, tipo, a gente fez um trabalho, já vários desses, que melhora da memória do outro lado, ela assume mais qualidades, mais capacidades do que ela tinha, porque ela ficou livre da influência negativa, né? Mas isso o senhor sempre falou, isso, enfim, tá na minha memória, assim, que o sucesso de uma cirurgia não é em, por exemplo, retirar toda uma lesão, às vezes, ou, enfim, o sucesso é ter um paciente bem no pós-operatório, sem novos déficits. Isso aí, normal. Isso aí. Não, eu vou aproveitar, então, falar para o pessoal, se inscrevam no canal, gente, porque aí dessa forma o nosso conteúdo consegue acessar mais pessoas, então mais gente tendo conhecimento, que a gente está aqui, né, justamente para tornar ele mais fácil e mais acessível. Eliseu, então o senhor, com toda essa experiência, já deu aulas em vários lugares do mundo e recentemente o senhor foi para a Rússia, né, para a Sibéria. Como é que foi? Pois há 3 anos atrás, durante a pandemia ali, tinham me convidado da Federação Internacional de Neurocirurgia, estavam fazendo eram 4, era um austríaco, um russo, eu e mais não me lembro se era, acho que era um italiano, sobre cirurgia da epilepsia, e eu caí sobre cavernomas, que é uma malformação que tem, a gente operei já uns 100 casos de cavernomas que dá epilepsia. Tá. O russo lá falou sobre outra coisa, o outro sobre tal. 4 temas, cada um tinha meia hora, então era uma aula comprida, boa de dar, assim. E depois tinha mais uma discussão grande online, que era no tempo da pandemia ali. E tinha, sei lá, 400 pessoas assistindo no mundo inteiro, porque era um curso da World Federation. E depois da minha aula, o russo, o professor Sufyanov, lá de Tyumen, na Sibéria, um super centro de neurocirurgia, disse assim, eu gostei muito da tua aula, eu vou querer te convidar para vir dar o meu curso, que eu faço todo ano, um curso de epilepsia aqui.
Eles lá têm um hospital que tem uns 5 andares, assim, uns 200 leitos, e eles operam 20 cirurgias por dia, todos os dias. 20 neurocirurgias, que quase ninguém opera tanto em nenhum lugar. Imagina. É muita coisa. Umas 7, 8 de coluna e umas 12 a 14 de cérebro. Vem todos os casos para lá. E ele queria muito desenvolver a parte de cirurgia da epilepsia, que eles estavam fazendo, operaram já 200 casos lá, nesses últimos 10 anos. Mas ele queria ter, assim, dados que ele já tinha feito uns 10 cursos de epilepsia lá, e ele não tinha entendido bem o assunto, tá? Então, gostou da minha aula, tal, meu jeito de ser mais objetivo. Então, eu fui lá o ano passado, daí eu achei que aquela conversa, vou te convidar e tal. No ano novo, ele me ligou, eu estava lá na praia, Atlanta, na casa do pai, e me liga ali, a Sufianov da Rússia lá, feliz ano novo e tal. Eu quero dizer que esse ano do curso, a gente faz um curso aqui, eu quero que tu venha aqui. Eu digo, mas tem que ser, mas vê o mês que tu puder, ele me disse. Que eu que marquei o curso, na verdade. Que eu disse, olha, não dá para ser no inverno, porque lá nessa cidade é menos 40. Bem menos tranquilo. 40 negativos. O ano inteiro de dezembro a março ali é menos 40. Noite. Depois fica menos 30, menos 20, tá? E em agosto, julho e agosto é 15 a 20 graus, que é bom. Sim, tá. Eu disse, então tá bom, então vamos para agosto do ano. Daí eu fui no ano passado, no ano retrasado, fui. O problema da guerra, ninguém queria lá. Essa cidade é 3 mil quilômetros da Ucrânia ali, está bem longe. Sim. Mas com toda a questão russa, Ucrânia, Europa, está tudo embargo. Tu não tem como usar nada lá. Cartão de crédito, nada. Nem comprar passagem. Só voa a Turkish Airlines ou Dubai. Tá. Eu não queria ir para a Turquia, porque ia passar por cima da Ucrânia ali. Sim, melhor, né? Então foi por Dubai. E cheguei lá, eu só queria dar aulas. Daí eu dei umas 3 aulas no laboratório de secção dele também, muito bom, tudo de primeira linha. Eles estavam tendo dificuldade na manutenção das coisas porque tem um embargo europeu, das coisas das AIS, da Siemens e tal. Esse ano já acabou aquilo, mas 2 anos atrás estava meio ruim, mas estava tudo funcionando bem. Daí ele disse, olha, tu vai ver uns casos, tu vai escolher aqui, tu vai operar 2 casos que eu quero ver. O russo lá de Moscou operou um lobo temporal e eu operei. Ele ficou junto comigo, que eu fiz uma amígdala-hipocampectomia seletiva, ficou o tempo inteiro me auxiliando. A instrumentadora só falava russo, então eu tinha que apontar para o que eu queria, porque o resto do pessoal, os médicos falam inglês, mas o resto do pessoal é no interior, lá não é um lugar turístico. Daí o doente saiu super bem. E o russo que operou depois de mim, lá de Moscou, fez uma cirurgia que o Sufianov saiu na metade e me disse, não gostou. Tá muito feio, Não quero mais saber. Não quero saber. Daí os outros deram aulas lá, tinha ido mais uns russos. E no ano passado dele convidou só eu, não quis mais ninguém. No outro ano, uns 2 deram aula online lá. E esse ano eu disse, olha, contigo. tu que me ensina o que eu 10 anos dando curso, eu nunca aprendi. Sim. Daí eu levei a aranha para ele, a nosso eletro. Ai, que a gente legal. fez a primeira eletrocorticografia Que legal. na Rússia. E tinha um doente que estava lá 2 meses me esperando para operar, que era uma displasia pré-motora aqui, que dá muita crise de displasia, que dá 30 crises por dia. Tá. Então eu operei o russo com a aranha, mostrei para ele. No outro dia, operei um outro caso. E no outro dia, eu disse, então, ele opera com a aranha para ele aprender como é que para fazer. Mas antes de botar aranha, ele ia operar como ele ia fazer. Sim. Tá? Do jeito dele. Faz ali. Então ele fez. Quando ele terminou, eu disse, agora eu vou botar aranha para ver. Daí num lugar que eu achei que podia ter uma coisinha ali, botei ali uma descarga contínua naquele pontinho que não se vê. Sim. Porque o que tu não enxerga, células, só o eletro é que mostra. Sim. Então, daí quando deu aquela descarguinha ali, ele olhou aquilo, porque era ao vivo, né? Sim. Tem que tirar aquilo ali, tirou aquilo ali. Daí ele me disse assim, isso aqui não é só, it's not only a toy, é algo não é só um brinquedo bonitinho. Sim, não é só uma aranha. Não, realmente é algo que muda. Isso aí. E é interessante que uma semana depois eu voltei, ele me mandou a foto do caso que ele estava operando lá com a aranha, mostrando bem. E agora, a semana passada, eu estava lá no Colorado, nos Estados Unidos, de férias,
ele me mandou outro caso que ele estava operando com aranha, mostrando. Que legal. Ai, Então que ele legal. aprendeu a técnica. Sim. Que muita gente não quer fazer isso, que dá trabalho. Tem que Claro. ter um neurologista na sala, o Sim. técnico do eletro, aumenta. Sim. Mas aumenta a chance de curar o doente. Então o Sulfenol agora quer que todo ano vá lá, mas é difícil a gente ir. 8 horas e meia de fuso horário diferente. É E leva longe, né? 27 horas por aí para chegar lá. É longe. Tem que ir até Dubai, parar uns 2 dias lá para mudar o fuso horário. Aclimatar. Mas foi bem A gente legal aprendeu porque agora. trataram super bem essa gente amiga lá. Que legal. Eu só torço para acabar essa guerra lá, porque ninguém lá, tem muita gente que é amiga dos ucranianos ali. Sim, É imagina. como a gente brigar com os uruguaios, tem uns amigos nossos uruguaios ali. Claro. Sim. Então é complicado isso, mas eu acho que talvez agora comece a fazer terminar aquilo. Tomara. Sim. Tomara, Tomara mesmo. O ano que vem, aliás, esse ano agora ele vai querer que eu vá de novo. Sabe que eu tentei 2 vezes pra Rússia? Assim, com passagem comprada, tudo, pra passear, porque, enfim, um dos meus sonhos é conhecer. Primeira vez, Covid, né? Fechou Sim, tudo, fechou tudo não e não deu. foi. Aí a segunda vez foi a guerra. E eu dizia assim, meu marido dizia, Carol, a gente tem que cancelar, vai ter guerra. E eu, não vai ter guerra nada, Tá, Gabi. 3 Nossa, anos já. então lá. Não, e é isso. Fechou 3 anos, gente. Tá 3 anos. É uma Muito tempo. Eu loucura. acho que agora tem uma chance de começar a... Tomara. Mas os europeus, eu não sei, fica aquela coisa de quererem vender arma. O Sim. problema é a indústria bélica querendo vender. Sempre querem Sim. que tenha uma guerra Sim, para sim, sim. desovar. aquela- Desovar e fazer Sim. dinheiro. Mas eu tenho esperança que parem lá, pra gente ir lá, porque ele é um cara bem bacana. Eu não tenho nada Eu de também não. Neurotech. Então, você tem algum livro, Algum filme. alguma coisa assim que fale de epilepsia que queira indicar? É difícil, Que gente. difícil, Pois é, eu também não né? achei. Eu É muito pensei específico, não... assim, quer dizer. Tem os livros-textos, tá, do Engel, a gente fez nós e tal. Era mais para público leigo, pra sabe? público Tipo, leigo é alguma muito coisa de difícil, literatura. praticamente não existe Não nada. existe, Ou né? até algum site de confiança. Eu acho que eu tenho uma sugestão. Tem uma série boa romana. Vem aqui, fala aqui. Ah, vem. Tem uma série romana muito boa chamada... Romana não, uma série sobre a Roma Antiga chamada Rome, que mostra Júlio César, o imperador famoso. Ele tinha epilepsia e, como falaram no episódio aqui, ele escondia isso porque era muito mal visto. Tem um dos episódios que mostra ele tendo uma crise epilética, um auxiliar dele retirando ele do local público para não ser visto. E um outro que é famoso, era um russo, já que nós estamos falando da Rússia, que era o Ivan, o Terrível. Tem um quadro que eu bati uma foto lá na França, não sei se era no Louvre, um daqueles museus, que o Ivan, o Terrível, ele tinha crises súbitas de agressividade, que não se sabia, mas eram crises epiléticas. Em geral, a crise de agressividade, a pessoa tem um medo, porque é uma zona da amígdala ali que dá um medo e a pessoa reage com agressividade. E estava uma funçãozinha lá que alguém que estava querendo invadir um pedaço da Rússia, ela tá no ano dele, e o filho dele foi para pedir para ele um batalhão para ir defender. Sim. E ele deu um momento de crise nele, que ele entendeu assim que o filho estava querendo um batalhão para pegar ele e tomar o poder. E ele pegou o cetro dele de imperador, de ditador, sei lá como é que chamava, de czar, que ele era o czar, que tinha uma coisa assim de prata, e deu na cabeça do filho, fez um hematoma subdural. O filho levou 2 dias e morreu. Então, o quadro que pintaram era ele desolado, que saiu da crise, Sim. Olha só. com o filho morrendo. Meu e tem uma Deus. foto assim do filho na cama ali, fez um hematoma aqui, porque quebrou a cabeça com a pancada. Então, ele tinha crises epiléticas. O Van Gogh também tinha crises. Então, tem várias personalidades assim que tinham crises que faziam alguma coisa. O Dr. Celso, que foi o professor de neurologia do meu pai, na Santa Casa, o Dr. Celso Aquino, contava para o pai, na história que ele contava, o pai nunca sabia se era uma coisa ou não, mas que um famoso europeu, francês, tinha crises. Numa daquelas crises saiu, foi para a Índia, ficou rico, e em status pericrise, a história que o Dr. Celso contava. E lá ficou rico lá, era pobre aqui. E daí saiu eu tô aqui da Índia e tal, não sabia como é que ele tinha chegado lá. Muito bom. E ele nunca acreditava nisso. 2 casos, claro que é uma coisa de durar anos, não é bem... Mas eu tive um doente que ele comprou uma passagem de avião para ir para o Rio de Janeiro, em crise, acordou no meio do voo, saiu da crise do estado,
onde é que eu tô? Tá indo para o Rio de Janeiro, daí chegaram lá, tu tá mentindo, não sei o que, botaram ele num ônibus da Penha para vir de volta, daí ele começou a ter crises em registro, que é no trajeto. Então tem coisas muito estranhas assim que acontecem em epilepsia. Quer dizer, a pessoa não se dá conta que aquilo é uma crise. Exatamente. Então aquele ali, ele me disse que ele só se deu conta, só acreditaram nele quando ele teve uma crise mesmo, daí ficou internado lá em Registro, em São Paulo, ali no Rio de Janeiro, não sei onde. Sim, imagino. É porque é isso, né? Às vezes as pessoas ficam focadas só na parte motora. Na convulsiva. Exatamente, na e convulsiva. Na parte comportamental, não. Exatamente. Então, tem muitos casos assim. Torizeu, e para a gente terminar, como que o paciente pode chegar no programa de cirurgia de epilepsia ali da PUC? Daí é melhor ver através do site lá da PUC, que tem sempre, a gente atende pacientes do SUS e pacientes de convênios. Em geral, todos começam através de uma consulta com um neurologista da equipe, né? Então, o Dr. Palmini, o Dr. William, a doutora Fernanda Chu, que são os 3 neurologistas que cuidam disso. A Fernanda mais nas crianças e o William e o André nos adultos. Tem que começar com o neurologista e o neurologista que já trata da pessoa, se quiser entrar em contato com um dos neurologistas da equipe, daí encaminha já dando o histórico, né? Porque não é uma coisa de passar tudo, é seguir atendendo junto. Claro, sim, com certeza. Então já dá todo o histórico, o que já usou, o que não usou, como é que foi, né? Sim, que porque isso é muito. importante também, né? Que é o histórico. Então, acho que é isso, né? Perfeito. Tá, muito obrigada, foi muito bom. Obrigada, Nossa, tava ótimo. Muito didático, foi maravilhoso. Sim, Obrigada mesmo por ter vindo.